Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Na aula de história de hoje eu preparei esse vídeo para explicar um pouquinho aí sobre as principais características do absolutismo monárquico e da política mercantilista predominante. O que é absolutismo? Quando a gente fala de absolutismo, a gente pensa em quê? Absoluto. E monárquico? Quem eram os monarcas? Vocês se lembram? Os monarcas eram os reis. Sabe aquele período aí dos filmes que a gente assiste? Reis e rainhas, príncipe e princesas, nobres. Aposto que as meninas amam assistir filmes de princesas. Então, o período é esse, da centralização do poder. Durante o feudalismo, a gente sabe que o governo não era centralizado só na figura de um governante, e sim existiam feudos separados em que cada feudo havia o seu governante ali naquele determinado espaço. Nesse momento, com o fim do feudalismo, lembra que a gente estudou o renascimento cultural, científico, que foi toda aquela onda de novas invenções, de feitos artísticos, novas ideias e tudo mais que trouxe aí muito conhecimento e muitas mudanças para a sociedade. E aí dá início, com o fim do feudalismo, ao Estado moderno. E o que foi o Estado moderno? Justamente o Estado absolutista monárquico. Como eu disse, o poder estava concentrado na figura do rei, do monarca principal. E como é que era aí a questão de passar o governo para outro? Hereditariedade. Sabemos que quem herda o trono é o filho do rei, o príncipe ou a princesa, não é isso? Então, vamos lembrar aí dos filmes, dos desenhos e colocar a nossa imaginação lá nesse período de reis e rainhas, sabendo que eles eram os chefões do processo todo. Outra característica muito importante é que para fortalecer o poder na figura de um nobre, de um rei, era necessário que o local tivesse exércitos. Então, eram estados que se tornaram totalmente militarizados por conta de defesa ali do próprio monarca e do território. Outra questão de alianças de poder muito comuns eram através dos casamentos. A gente sabe aí, assistiu vários filmes em que apenas nobres podiam casar com nobres, princesa e plebeu, a princesa não podia casar com plebeu, ou seja, com alguém que não fosse da família, de uma família real. E assim os países eles iam fazendo, os estados eles iam fazendo ligações, alianças. E o que era essa política econômica mercantilista? As principais características que vale ressaltar sobre o mercantilismo, essa política econômica aí, do absolutismo, era primeiramente o metalismo. O que era o metalismo? Era a corrida por adquirir metais preciosos, ouro e prata principalmente. É o que trazia ali bastante riqueza para os países dominantes. A segunda coisa, balança comercial favorável. O que é isso, balança comercial favorável? Vou dar um exemplo prático aqui para a gente entender, para vocês trazerem para a realidade. Vamos supor que vocês ganhem uma mesada. Se vocês gastam mais com roupa, com videogame e gastam mais do que recebem, vocês ficam com o quê? Com um déficit, né? Falta dinheiro. Então a balança de vocês fica desfavorável. Os países eles não podiam ficar com a balança comercial desfavorável. E o que eles faziam para manter?
A lógica é que se venda mais produtos do que compre. Dessa forma, o país consegue manter aí uma balança comercial favorável. Outro ponto nesse momento dos reinos absolutistas conseguirem se fortalecer era a busca por novas colônias, o colonialismo. Acho que todo mundo sabe que o Brasil foi uma colônia de Portugal, né? Então, aí a corrida por achar novos territórios para colonizar e para roubar, né, as riquezas que esse território tinha. Outro ponto aí do mercantilismo bastante significativo era o protecionismo. O que é o protecionismo? É cobrar impostos, taxas de produtos que vinham de outros países. Cobrar taxas altíssimas para que o comércio dentro do país, a comercialização de produtos de dentro, seja mais lucrativa, entendem? Ou seja, eu não vou deixar que um outro país venha vender produtos aqui no meu país por um preço mais barato, fazendo com que o meu produto seja desvalorizado. Outra coisa que a gente pode contextualizar aí nos filmes desse período foi o surgimento de piratas e corsários, né? Piratas, eles eram grandes ladrões do mar, naquela época ali de grandes navegações, dos estados procurando por novas colônias, por novos territórios. E aí, nessa comercialização pelo mar, apareceram muitos piratas que roubavam mesmo o comércio. Mas uma coisa interessante é que os corsários eram diferentes dos piratas. O que eram corsários? Corsários eram piratas que eram contratados pelos estados para fazerem um roubo de mercadorias de outros estados. Ou seja, aquele país ali está vendendo demais. O que eu vou fazer? Vou contratar um pirata chamado de corsário para saquear os produtos deles. É isso mesmo. É corrida por novos territórios, é corrida por mercado e consumo, na verdade. Uma grande curiosidade que a gente vai ver aí no decorrer da história desses estados absolutistas são dois países que se destacam bastante nessa corrida aí pela navegação, por colônias, que é Portugal e Espanha, e eles conseguem colonizar um território muito vasto, adquirir bastante riqueza, bastante metais preciosos. No entanto, são países que estacionaram, por exemplo, na corrida da industrialização, da produção. Quem se destacou aí nesse quesito foi disparada a Inglaterra e a França. Por quê? Porque eles não apenas gastavam aquilo que eles conseguiam de suas colônias, que eles saqueavam de suas colônias. Eles se preocupavam também com a produção. A nobreza, a monarquia, os reis ali dos países Portugal e Espanha gastavam muito com luxo, com aqueles vestidos todos e beleza, e perucas e maquiagens, e não se preocupavam em produzir tanto quanto a Inglaterra se preocupou e a França também. E os atributos e características aí peculiares disso a gente vai vendo no decorrer da história. Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Um beijo!